Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, para que a gente possa estar cultuando o nome do nosso Deus. E que seja também, irmãos, para cada um de vocês, motivo de alegria de estar aqui, motivo de imenso prazer, e satisfação na presença do Senhor, por saber que Ele se encontra aqui também. Irmãos, se nós viermos para o culto do Senhor, se nós viermos para a casa do Senhor, sem que o Senhor não esteja presente, não tem motivo então de nós virmos, certo? Se a gente quer vir aqui somente para nos depararmos com o preletor da noite ou com o louvor que nós iremos entoar hoje, isso pode acontecer conosco, mas nós não estivermos interessados naquilo que Deus tem para nós ou aquilo que nós devemos também, como gratidão, cultuar ao Senhor. A nossa presença aqui de nada serve, irmãos. Então que a gente possa levar todos os dias, para todos os dias de nossa vida, a seriedade de termos a habitação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ser habitado, irmãos, pelo Espírito Santo é ser habitado pelo próprio Deus, O Deus que não tem tamanho, o Deus que não se pode medir força, Ele simplesmente resolveu morar dentro de cada um de nós. Se isso não te espanta, se isso não te maravilha, que a gente possa hoje, no nome de Jesus, mudar essa percepção e sermos de fato impactados pela presença do Senhor. Amém, irmãos? Como eu disse mais cedo, nós iniciamos hoje a nossa série de sermões expositivos, no livro de Amós, como o pastor aqui bem disse. E a importância, irmãos, de nós trabalharmos assim dentro da igreja é que a gente consegue trazer uma dinâmica para a casa de Deus, Pregar expositivamente para a igreja é o que traz a saúde da igreja, tá? É aquilo que traz o entendimento, é aquilo que traz a palavra de verdade, é aquilo que traz o discernimento para a igreja do Senhor. Porque, na verdade, pregar expositivamente, irmãos, não vou falar que é difícil, tá? Porque muitos pregam expositivamente, mas fazem o que fazem. Infelizmente, pegam um texto e tentam se voltar, para seus próprios ventres. Conseguem ainda, Mas pregar expositivamente, irmão, nos faz pregar o que o texto está dizendo. Somente o que o texto está dizendo. Aqui não entra o sentimento do preletor, aqui não entra as emoções do preletor, aqui não entra a melhor interpretação. Não, irmãos. Aqui é só a palavra de Deus falando. Aqui a palavra de Deus, ela mesmo se interpreta. Isso é pregar expositivamente, tá? E é importante, então, irmãos, a gente, às vezes, sair desses momentos de pregações temáticas, como a gente faz de modo costumeiro aqui, e partirmos, e nos aprofundarmos nessa continuidade de sermões. Porque isso, como eu disse, vai trazer uma dinâmica. Como assim, André? Uma dinâmica para a igreja. Por mais que eu esteja falando sozinho aqui, falando para os irmãos, e os irmãos não podem falar ou conversar comigo, como é numa EBD, numa escola dominical, alguém levanta, Adriel, estou com essa dúvida, pastor, não entendi isso aqui, ou então, olha só, eu quero acrescentar isso aqui, diferentemente, aqui todos estão calados, mas nós ainda assim podemos ter uma percepção do que a igreja está entendendo, do que a igreja está levando para a sua vida, nessa continuidade de sermões que nós iremos pregar. É uma ideia de, olha só, a gente vai falar sobre, domingo que vem, Amós capítulo 1, do verso 3 ao verso 3 do capítulo 2, Aí os irmãos vão vir para a igreja, aí no domingo que vem o preletor, na hora que estiver pregando, ele vai ver o irmão levantando a cabeça assim, isso é verdade. Dando uma ideia de que, olha, aquele irmão, sabendo qual que era o texto que ia ser pregado no domingo que vem, ele estudou a palavra. Ele veio para cá lendo a palavra antes. E a gente consegue meio que, sentir um ao outro aqui. E assim a gente consegue dar uma dinâmica, para os nossos cultos, irmãos. É bom. Traz uma ideia de que nós estamos juntos estudando a palavra do Senhor. É diferente de eu chegar aqui hoje e pregar em Amós. Domingo que vem, o preletor da noite, vira pregar Salmos 13. Aí o pastor depois prega Tessalonicenses 4,
É bom, porque a palavra de Deus está sendo pregada. E aqui eu não tenho dúvida que o evangelho é exaltado. E somente a palavra de Deus é pregada aqui. Mas agora, quando a gente traz uma continuidade, a igreja, após o livro de Amós ter terminado, vai falar assim, opa, li o livro de Amós. Estudei o livro de Amós. Qual o próximo livro? Ah, é Obadias? A gente vai ler Obadias, vamos estudar Obadias. Já li mais um livro da Bíblia e estudei ele. Então a gente vai dando, né, essa ideia de que estamos estudando a palavra do Senhor juntos. Tá, irmãos? A nossa pretensão é terminarmos o livro de Amós em agosto somente. Nossa, quanto tempo, né? É isso aí. São 9 capítulos, mas nós não gastaremos somente 9 domingos, né? A contagem foi 16 ou 17 domingos, né, Flávio? Por aí. Terminando somente no primeiro domingo de agosto. Ou seja, nós não temos aqui, irmãos, precipitações. Nós estamos pacientes, nós temos a palavra do Senhor, tá? Enquanto Deus não voltar, nós estaremos aqui pregando ela, né, sempre para os irmãos. Amém, irmãos? E espero que os irmãos tenham entendido o porquê que nós iremos agora dessa forma expor, e que os irmãos possam de fato receber isso para si e nos trazer de volta esse feedback, né? Eu quero que quando o Flávio for pregar aqui domingo que vem, ou o pastor, os irmãos ficam assim, eu li isso aí. Ah, era isso que queria dizer, entendi agora, né? Para que a gente possa de fato, irmãos, estar juntos. É importante nós estarmos juntos na leitura e no estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Hoje, né, cabe a mim trazer somente o versículo 1 e o 2 do capítulo 1 de Amós. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Amém? O texto vai dizer assim, então. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Senhor Jesus Cristo, que os nossos corações estejam abertos, Deus, para ouvir a sua voz, para receber a sua palavra, e que os frutos possam, Deus, se multiplicar dentro de nós. Que possamos produzir frutos de justiça, frutos dignos de arrependimento, Senhor, fruto vindo do seu Santo Espírito. Que possamos ser transformados e impactados pela sua palavra, Pai, nesta noite. Guie, Pai, todo o nosso culto ao Senhor, para que a Ti e somente a Ti possamos glorificar. Fale conosco, é a oração que eu peço e faço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bem, quando nós nos reunimos para decidir o livro que iríamos estudar, a gente, né, nos palpites, acabamos por chegar nos profetas menores, que às vezes são as passagens da Bíblia que menos se ouve nas igrejas, né? Quem aqui já ouviu um estudo sobre Obadias? Quem aqui já ouviu um estudo sobre Malaquias, sobre Zacarias, né? Quem aqui já ouviu séries de sermões sobre o livro de Jonas, ou até mesmo sobre o livro de Amós? Poucas as vezes isso acontece. Geralmente a gente escuta muito sobre os evangelhos, sobre as cartas paulinas, né? Mas pouco a gente escuta sobre os profetas menores, principalmente. Às vezes a gente conhece Isaías, às vezes a gente conhece Daniel, Ezequiel, porque muito falaram. Agora, um Amós da vida, às vezes a gente não conhece. Mas é importante nós conhecermos eles. Tá? É importante nós entendermos por que o livro de Amós está aqui no cânon bíblico. E por que ele é importante para nós no dia de hoje. Amós, irmãos, foi escrito cerca de 760 anos de Cristo. Somando com o tempo que se passou até hoje, nós podemos considerar cerca de 3.000 anos atrás. E o que uma palavra de 3.000 anos atrás, para povos que viviam de forma completamente diferente ou que tinham costumes completamente diferentes do que nós temos e vivemos hoje, pode ser importante para nós. Por que o que Deus falou para aqueles homens e mulheres serve para os homens e mulheres de nossa época? A Bíblia, irmãos, de uma forma geral, ela assim funciona. A palavra do Senhor, ela é viva, porque o nosso Deus, ele é vivo, né? A palavra do Senhor diz, né, nela mesmo que ela se renova a cada manhã. Ela tem um pouco mais da graça do Senhor para a todos os dias das nossas vidas. Basta nós abrirmos e ler a palavra, né, e lermos a palavra do Senhor.
A nossa oração, irmãos, é que não seja diferente com o livro de Amós. Que o livro de Amós possa impactar nossas vidas, possa transformar nossas vidas, que a gente possa de fato entender, né, estarmos sensíveis para aquilo que o Espírito Santo quer que nós entendamos, e assim, irmãos, nós venhamos a sermos transformados e convertidos completamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o contexto era de muita violência, o contexto era de muita injustiça social, mas o contexto, acima de tudo, era um contexto de paz. Eu me lembro que na última pregação que aqui eu fiz sobre, agora eu não vou lembrar a passagem, mas eu sei que eu falei muito sobre Gideão, né? Eu lembro que eu disse uma frase assim: tempos fracos formam, tempos fáceis formam homens fracos. Né? E é o que nós podemos observar no contexto do livro de Amós. O tempo, irmãos, era de prosperidade. O tempo era de paz. Israel estava tranquilo. Israel, na verdade, estava até melhor do que com Salomão, do que com os reis que vieram pós Salomão, como Roboão, o seu filho. Na verdade, agora no reinado, e aqui a Bíblia nos mostra, né, logo no primeiro versículo, ele determina a época em que Amós viveu e pregou. Fala que era no reinado de Uzias e no reinado de Jeroboão. Como assim, 2 reis numa nação? Quem se lembra, Israel estava dividido. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. A casa do Senhor, irmãos, estava dividida. Judá, e se eu não me engano, Benjamim, faziam o reino do sul, sob o comando de Isaías, sob o comando de Uzias. E as outras 10 tribos estavam sob o comando de Jeroboão II. Tá? E acontecia, irmãos, que Uzias, apesar de ter sido um rei bom, apesar de ter sido um rei que inicialmente na sua vida viveu para o Senhor, quando a prosperidade chegou à sua porta, quando a paz chegou à sua casa, ele se afastou do Senhor. Ele achou que por ser rei, poderia fazer o que bem entendia. Ele simplesmente, irmãos, entrou na casa do Senhor, entrou no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, para fazer o seu sacrifício. Mas ele sabia que aquele não era o seu lugar, aquela não era a sua vocação. Ele foi chamado para ser rei, não um sacerdote. E o que aconteceu com ele, irmãos? Quando ele sai da tenda do Senhor, ele sai leproso. Uma lepra começa a se espalhar por meio da sua testa ao seu corpo, e assim ele passa um tempo até o seu último dia de vida. Por conta do poder que ele tinha, por conta do autoengrandecimento, ele se esqueceu de obedecer ao Senhor e se tornou um rei completamente rebelde. Não foi diferente, irmãos, com Jeroboão. Jeroboão era um cara extremamente administrativo. Ele conseguiu trazer novamente, na verdade, ele conseguiu expandir as fronteiras de Israel. Ele conseguiu novamente trazer os limites na época de Salomão. A Síria havia invadido Israel. Israel tinha perdido muitas terras. Israel estava perdendo as suas guerras, irmãos. Mas como eu disse, um tempo de paz veio sobre essa nação. Porque uma outra nação, chamada agora Assíria, começou a entrar em guerra com a Síria. Beleza, irmãos? A Síria entrando em guerra com Síria. Tá bom? Então Síria se desviou, né, do ataque à nação de Israel e passou a lutar contra a Síria. Jerusalém, então, irmão, Jerusalém não. Israel, na verdade, as 12 tribos de uma forma geral, então, passou num tempo de paz. Passou a ter um tempo de paz fácil, próspero. Jeroboão, pela sua boa administração, conseguiu estender suas fronteiras, conseguiu recuperar os seus territórios e conseguiu assim então trazer bonança à vida daquelas pessoas. Jeroboão muito se enriqueceu. Só que Jeroboão sabia que, muito além do seu poder, muito além do dinheiro em si, a nação de Israel ela vivia com uma base totalmente religiosa. Então, além de ser alguém poderoso financeiramente, de ter condições, com dinheiro no bolso, né? Ele pensou, eu preciso ser também um líder religioso para essa nação. E a gente pensa, que bom, né? Graças a Deus ele pensou que acima do dinheiro, a vida religiosa do povo ela importa. Mas não foi nesse sentido, irmãos. Jeroboão simplesmente decidiu criar mais 3 cidades, Gilgal,
Betel e Berseba, para que o povo do norte pudesse adorar. Para que eles mais não tivessem a necessidade de descer a Jerusalém, ou seja, no reino do sul, para lá adorar juntamente com os outros povos. Aquilo, irmãos, aquilo que Deus fez para unir o povo, ou seja, uma única casa de adoração, uma única casa para culto, que era em Jerusalém, se tornou, na verdade, mais um motivo de separação. Jeroboão, querendo ainda continuar sendo o rei de sua terra, e com medo das pessoas se tornarem agora servas e devotas a Uzias, que estava reinando no sul, ele cria essas 3 cidades. Mas o problema, irmãos, é que nessas 3 cidades, o Deus não era o Deus de Israel. O Deus não era o Deus que nós conhecemos. O Deus era o bezerro de ouro. Em cada uma dessas 3 cidades, Jeroboão colocou um bezerro de ouro para ser adorado, com a ideia de que, se nós somos um povo liberto, se nós fomos libertos da nação do Egito, foi porque esse bezerro de ouro nos libertou. Era isso que ele passava para o povo. Nós não precisamos desse Deus. Foi o bezerro de ouro que nos libertou. Lembra? Arão falou isso. Arão, o grande sacerdote. Moisés, quando foi falar com o Senhor e ter passado lá 40 dias no alto do monte, o povo achando que já não tinha então mais a presença do Senhor, parecia o que eles fazem? Irmãos, com a confirmação de um sacerdote levantado pelo Senhor, irmão de Moisés, eles criam um bezerro de ouro para ser adorado, para que eles pudessem acreditar: olha só, nós não fomos esquecidos pelo Senhor, aqui está o nosso Senhor, aqui está o nosso Deus. Mas isso, irmãos, é uma das coisas que mais traz ódio, que mais excita a ira do nosso Senhor. Ódio, ira? Como assim, Adriano? Mas o Deus da Bíblia não é o Deus de amor? O Deus da Bíblia não é o Deus de paz, de alegria, Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha, nunca vai perder? Não é esse o nosso Deus? Que não condena, mas que sempre perdoa? Que está sempre de braços estendidos para nos buscar, como a gente cantou aqui? Como assim condenar, irar, trazer justiça, punir? São esses, irmãos, temas que nós iremos nos familiarizar mais no livro de Amós, no decorrer do livro de Amós. E nós veremos, irmãos, que é totalmente justo da parte de Deus se irar, odiar povo que ele mesmo escolheu para si, por conta dos seus pecados. O contexto, então, irmãos, era esse. Apesar da paz e da prosperidade, as pessoas estavam distante do Senhor. Irmãos, nós devemos tomar cuidado em nossas vidas. Quando a gente passa a desejar muito o poder, quando a gente passa a desejar muito o dinheiro, quando a gente passa, na verdade, a desejar uma alegria e buscar uma felicidade que não seja no Senhor, que não seja vinda do Senhor, e que não seja para a glória do nosso Senhor, porque provavelmente, irmãos, e facilmente, e em pouco tempo, iremos nos afastar do nosso Deus. Iremos passar a idolatrar o dinheiro, iremos passar a idolatrar as pessoas, os nossos relacionamentos, enquanto o nosso próprio Deus estará diante de nós. Continuaremos a vir nos cultos do Senhor, mas não cultuaremos ao nosso Deus. Cultuaremos outro Deus, mas não o Deus da Bíblia. E isso estava acontecendo, irmãos, naquela nação, dividida, porém em paz, rica, mas porém pobre. Os irmãos vão lembrar da igreja, se eu não me engano, de Sardes, né? Que tem nome de que está viva, mas estava morta. E nós vamos ver, irmãos, que, infelizmente, a igreja do Senhor, a nação de Israel, estava morta. Achava que estava viva, mas vivia uma vida completamente distante da vontade do Senhor. E eles entendiam, irmãos. A nação de Israel entendia que viver de forma obediente ao Senhor significava estar diante da face de Deus. Era estar vivendo de fato. Agora, se você está desobedecendo ao Senhor, você está morto.
eles entendiam muito bem, muito melhor do que nós, a vida e a morte. Em Deuteronômio 28, Moisés ele explica bem. Quer, pois, a vida? Então obedeça ao Senhor. Siga os mandamentos. Agora, se, pois, escolher a maldição, né? Se escolher desobedecer ao Senhor, a morte virá sobre vocês. Deus afastaria a face dele diante do seu povo. O povo não mais veria ao Senhor. Pense, você orar hoje e não ser mais respondido. Você buscar a palavra de Deus e não ter mais alegria. Está acontecendo isso contigo hoje, irmãos? Que hoje possa ser também, então, um dia de mudança para a sua vida. Que a partir de hoje nós possamos, irmãos, ler a palavra do Senhor, mas com uma alegria transbordante, com um prazer infindável, com uma alegria ímpar, irmãos, de estarmos diante da presença do Senhor. E, irmãos, diante de todo desse cenário, aqui dito, e escrito também na palavra do Senhor, Deus resolve levantar um homem para si. Deus resolve levantar um profeta. Ele vocaciona um homem que, desde o seu nascimento, não era um profeta, mas ele estava destinado a ser um profeta pelo Senhor. Aqui, irmãos, nós aprendemos a primeira lição. Não importa o dia e a hora que você será vocacionado, ou que nós seremos vocacionados pelo Senhor. Importa é que a partir desse dia, você siga ao Senhor e cumpra o seu chamado. Amós, irmãos, era um pastor. Ele cuidava de ovelhas. Ele cuidava de bois, de vacas. E ele colhia, irmãos, frutos em árvores. Aqui o texto diz, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Tecoa, irmãos, era uma cidade próxima a Jerusalém, estava a cerca de 18 ou 19 quilômetros da cidade de Jerusalém. Ele então foi levantado da nação de Judá, irmãos, mas ele foi levado a profetizar na nação do norte. Deus estava tão irado com a nação de Israel, que ele preferiu levantar alguém de outra nação, de outra tribo, para poder pregar para aquele povo. Uma vez que os sacerdotes daquele local estavam completamente distantes do Senhor. Que o rei que vivia e reinava naquela época, naquele lugar, estava completamente distante do Senhor também. Então Deus levanta um homem chamado Amós. E Amós, nós podemos aprender um pouco mais sobre ele quando nós lemos o capítulo 7 do seu próprio livro, no versículo 14, onde ele diz: respondeu Amós e disse a Amazias, que era o sacerdote da época: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Sicômoros são figos, tá, irmãos? A árvore, a figueira, era também conhecida como sicômoro. E os seus figos, né, é o que ele colhia. Ele dizia: eu sou boieiro, eu cuido de bois, eu ando para cima e para baixo, cuidando de bois. Eu não estudei, eu não fui formado. Ele diz aqui: eu não sou discípulo de profeta. 100 anos antes, irmãos, existiam na terra, né, 2 homens chamados Elias e Eliseu. Os irmãos conhecem bem. E sob o ensino, sob a sabedoria desses 2 homens, foi criada uma escola de profetas na nação de Israel. E Amós fala: olha só, eu não vim dessa escola. Eu não sou discípulo de profeta. Eu não tenho o entendimento que os profetas têm. Eu não tenho o entendimento que um doutor da lei tem. Mas eu fui levantado por Deus. Eu fui levantado pelo próprio Senhor. E por que é importante nós entendermos isso? Porque se Amós, irmãos, achasse que as palavras dele iriam transformar aquela nação, ele começaria o seu ministério de forma completamente equivocada. E o texto é claro quando ele diz palavras que em visão vieram a Amós. Ou seja, não era a palavra de Amós, não é fruto do seu coração, não é fruto da visão que Amós tinha do cenário que ele presenciava e que ele vivia naquela época. Não, Amós estava pastando, irmãos. Amós estava cuidando do seu rebanho. Talvez ele não estava interessado numa transformação da nação de Israel. Mas Deus muda a vida daquele homem com um propósito: ele se tornar um profeta na casa de Israel.
E talvez tenha sido ele o primeiro profeta desses que nós conhecemos, como o profeta menores e maiores, levantado por Deus nas Sagradas Escrituras. Ué, como assim, Adriel? Amós está após Joel, Amós está após Isaías, Daniel, pelo que está escrito aqui na Bíblia. Mas se nós formos ver, irmãos, na ordem cronológica de anos, de história mesmo, nós vamos ver que Amós veio antes de todos eles. Na verdade, ele foi contemporâneo a Isaías. Os dois pregaram na mesma época. Os dois foram levantados por Deus para poder trazer a mensagem do Senhor para a nação de Israel. Ok? Então é importante também nós entendermos o porquê que nós iniciamos com Amós. Ele foi o primeiro homem levantado por Deus para trazer as mensagens que nós aqui iremos estudar nesse decorrer do livro de Amós para a nação de Israel. E o que então, irmãos, contém nessa palavra? O que Amós falou para aquela nação? Amós, irmãos, primeiramente falou o que Deus queria passar para aqueles homens, para aqueles povos. Aqui o texto diz palavras que em visão vieram a Amós. Aqui, irmãos, o autor ele não quer que nós pensemos que ele foi levado a um êxtase ou ele foi levado ao terceiro céus e viu algo que assim foi sobrenatural. Não. Ele não está falando de algo que somente olhos da fé ou olhos sobrenaturais conseguiriam ver. Não. Aqui ele está querendo que nós entendamos que Deus está falando assim, eu estou trazendo o entendimento do que se está passando nesta nação para você, de modo que você fale a este povo a verdade. Eu estou levando a verdade diante dos seus olhos. Eu estou mostrando a verdade para você. Eles estão cegos, a você eu estou dando a visão. Entendem? Então não é a visão de algo sobrenatural, como João viu o dia do Senhor, lá em Apocalipse. Como um certo homem, em 2 Coríntios 12, foi levado ao terceiro céu. E lá ele teve coisas, recebeu entendimentos e verdades que o próprio autor, o próprio Paulo diz que não convém ao homem tentar entender. Não é esse tipo de visão. Ele está falando que ele trouxe as vistas de Amós. Olha só, irmãos. Uma coisa horrível estava acontecendo no meio daquele povo, mas ninguém estava vendo. Estavam todos cegos, mas Deus revelou a Amós. Deus trouxe a visão, Deus trouxe o entendimento a Amós. A segunda coisa, então, irmãos, que eu aprendo com Amós, a primeira se Deus nos chamou, irmãos, não importa o dia e a hora, não importa a sua idade e o seu conhecimento, Ele irá te capacitar para fazer tal obra. E a segunda coisa Deus, irmãos, quando Ele quer falar ao seu povo, Ele levanta, irmãos, o homem que Ele quer. Ele levanta a pessoa que Ele quer, porque Ele sabe que a palavra vai vir dEle. Ele sabe que o entendimento, a verdade, a transformação, o poder necessário para transformar as vidas e todo um cenário de uma nação vai vir dEle. Ele sabe disso. Então a segunda coisa que eu aprendo com Amós, irmãos, é que de Deus vem o poder para realizar a sua obra. De Deus é o chamado e de Deus é o poder para realizar a sua obra. Não importa quem nós somos, não importa a vida que nós vivíamos anteriormente, importa agora nós ouvirmos a palavra do Senhor e de fato vivermos da maneira que Ele quer que nós vivamos. O texto então ele fala no verso 1, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel. Então a palavra será dirigida à nação de Israel. Deus levantou para que a nação de Israel pudesse ouvir do próprio Deus. Como assim? Eles já não eram de Deus? Como que eles não ouviam de Deus? Exatamente. Era a nação escolhida por Deus, mas que não ouvia a voz do Senhor. Já não ouvia mais do Senhor. Por isso, irmãos, eles estavam distantes de Deus. Irmãos, se nós não ouvirmos ao Senhor durante o nosso dia, durante a nossa vida aqui na terra, nós ficaremos distantes do Senhor. O crente, ele precisa ouvir do Senhor. Ou seja, o crente, ele precisa abrir a palavra de Deus. Ele precisa orar ao Senhor. Se o crente não faz isso, ele não é crente.
Se o crente ele não faz isso, ele não conhece na verdade a Deus, ele não conhece o Senhor, porque Deus ele se revela através da sua palavra. O crente, irmãos, ele precisa orar e ele precisa abrir a palavra do Senhor. Então era a respeito de Israel, era sobre Israel. Nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse fenômeno da natureza, irmãos, ele representa algo de muito importante nos juízos do Senhor. Nós vamos perceber ao longo da história do povo do Senhor que as destruições, que a execução realmente daquilo que Deus profetiza, né, através dos profetas, aquilo que Deus traz através dos profetas, elas sempre são antecedidas de fenômenos naturais. Por exemplo, a volta de Cristo, profetizada por todos os profetas, pelo próprio Cristo, né, e dada como promessa pelo nosso Deus, através da sua santa palavra, ela será precedida de fenômenos naturais, furacão, terremoto, bem como outros fenômenos sociais, fome, certo? O esfriamento do amor. Isso são coisas que irão anteceder, que mostrarão que está próximo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele coloca, o que ele situa aqui, é importante, porque apesar de Deus estar falando àquele povo, naquela época, eles ainda tinham um tempo, Deus ainda deu um tempo para aquele povo ouvir a sua voz e se arrepender. 2 anos antes do terremoto, ou seja, 2 anos antes de Deus trazer algum tipo de juízo para aquele local, Deus falou àquele povo. Deus queria a salvação daquele povo. Mas nós vemos, irmãos, que o terremoto veio. Então essa introdução mostra que o povo não se arrependeu. O livro de Amós nos mostra que o povo não se arrependeu. Logo de início. Às vezes a gente pensa, nossa, vamos ver como que vai ser a história do povo de Israel durante o livro de Amós. Só que a introdução já diz, 2 anos antes do terremoto, ou seja, o terremoto aconteceu. Deus veio com juízo. Mas a pergunta é, por que Deus veio com juízo? Por que uma palavra direcionada a Israel? Qual palavra foi direcionada ao povo de Israel? E talvez a gente comece a ler a Bíblia e a gente não consiga ainda entender. Porque no capítulo 1, as mensagens são mensagens para povos estrangeiros. O texto começa a falar sobre a terra de Damasco, capital da Síria. Depois vai falar sobre Gaza, que era a capital da Filistia, onde moravam os filisteus. Vai falar sobre Tiro, sobre Amon, sobre Edom, para só depois, irmãos, falar diretamente a Judá e a Israel. Parece então, irmãos, que muito além do interesse da salvação a somente a casa de Israel, Deus, desde antes, irmão, do Novo Testamento, ele já era um Deus que olhava para a salvação de todos os povos. Ele queria a salvação do mundo. Ele planejou a vinda de Cristo porque ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou somente a nação de Israel de tal maneira. Ele amou o mundo. Então ele traz mensagens já para que pessoas de outras nações se convertam a ele. Essa história, irmãos, de que Deus era somente Deus de Israel no Antigo Testamento, não é bem assim também. É claro, nós vemos uma identidade maior do povo de Israel. Parece que tudo é escrito, né, e acontece com coisas correlatas à nação de Israel. No Novo Testamento é diferente. Às vezes a gente vê coisa acontecendo em Roma, às vezes a gente vê coisa acontecendo na Grécia, sem ligação nenhuma com o povo da Judéia. Então, de certa forma, o Antigo Testamento era direcionado à nação de Israel. Mas Deus não era só da nação de Israel. Ele mostra isso aqui, quando ele traz as mensagens que ele iria levar aos povos, não somente à nação de Israel, através do profeta Amós.
E naquela época, irmãos, apesar da paz, apesar da prosperidade, apesar de cultuarem ao Senhor, como eu disse, eles estavam distantes do Senhor. Mas uma coisa nunca saía da vista e da expectativa da nação de Israel, que era o dia da vingança do Senhor. Eles entendiam que o dia da vingança do Senhor era o dia mais feliz da vida de Israel, porque nesse dia Deus destruiria todos os gentios, Deus destruiria todos os ímpios, sabe, todas as nações que derrotaram, que fizeram guerra, que mataram os israelitas, essas nações para eles seriam destruídas, sumiriam da terra, sumiriam do mapa, já não existiria mais esperança para essas nações, somente a destruição e a morte. Então isso representava o dia da vingança para aquele povo. Então talvez ao início dessa fase de profecias de Amós, Israel esteja feliz. Israel esteja recebendo as palavras de Deus de forma contente. Por quê? Porque ele está falando de povos estrangeiros inicialmente. Ele fala sobre Damasco, que eles eram pessoas violentas, perversas. Eles matavam, irmãos, e não queria saber quem matava. Eles falam, Amós vai falar sobre os filisteus, que era uma cidade uma nação, na verdade, que se envolvia com a escravidão. Pessoas que não davam valor à vida humana, que não entendiam o valor da vida humana. A escravidão é isso, irmãos. Tudo bem, Adriel. 3.000 anos atrás. O que é escravidão? O que a violência tem a ver conosco hoje? Será que nós não vivemos num mundo violento, perverso? Será que o coração das pessoas não pulsam à maldade até os dias de hoje? Será que nós não vemos algum tipo de escravidão sendo feita hoje também nos nossos dias? Será que as formas de se relacionar, muitas das vezes, entre as pessoas, um chefe e o seu funcionário, não é um tipo de escravidão? Pessoas trabalham, irmãos, mais de 10 horas, mais de 15 horas às vezes no dia, para não receber nenhum salário mínimo. Não seria isso uma escravidão? Pessoas que se enriquecem à custa de outras que não recebem quase nada, que na verdade se tornam pobres a cada dia que recebem o seu salário, porque devem dar aos seus chefes, devem dar àqueles que querem se tornar mais ricos. Não seria isso um tipo de escravidão? Não seria essa um tipo de desvalorização da vida humana? Eu disse aqui mais cedo, né? O pecado, irmãos, ele desconfigura a vida do ser humano. Eu perguntei uma vez para a Lohana, né? Errar é humano? Ela sabia que era uma pegadinha, né? Ou ela achou que era uma pegadinha, ela falou, tô cozinhando, me dá um tempo aqui para eu pensar, né? Aí eu fiquei ali esperando ela responder, e aí, errar é humano? Ela, né? Não, mentira, ela falou, não, errar não é humano. Aí o pastor até brincou, né, pastor? Se não, justifique. Né? Se a resposta é não, então justifique. Por que errar não é humano? E ali a gente começou a conversar, a gente começou a falar sobre a criação de Deus. Por que errar não é humano, irmãos? Porque Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele cria um homem perfeito. Ele cria o homem sem pecado. Ele não cria um homem mau. Antes, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Quer alguma coisa melhor? Quer uma criação melhor de Deus do que o próprio homem? Alguém criado à imagem e semelhança do Senhor? Alguém que se parece com Deus? Então, se Deus não criou o homem para pecar, não criou o homem com o pecado, errar não é humano. Eu falei aqui também, o primeiro nome do homem foi qual? Ser humano. Antes de Deus dar o nome de Adão, né? Ele chamou o homem de ser humano. Foi o primeiro nome, né? De cada um de nós aqui, ser humano. Depois que veio Adão, depois veio a Eva. Primeiro foi ser humano. E o que é ser humano? Ser humano é errar? Não. Ser humano é se parecer com Deus. Ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. E quando falarem então para você, não, fica tranquilo, errar é humano, não acreditem nisso. Errar não é humano.
Deus não te criou para o pecado. Por isso que Deus ele está com a sua ira incitada aqui. Por isso que Deus ele está, aqui eu volto no verso 2, né? Com a figura de um leão para poder falar com aquele povo. O texto diz, né? Ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cume do Carmelo. Olha como Deus ele se apresenta para aquela nação, né? Para aquelas nações, como um leão. Irmãos, quem aqui quer estar diante de um leão? Quem quer andar com um leão aqui? Leão na sua frente, assim, faminto, né? Eu falei também mais cedo, né? Tem um homem no YouTube que eu até comecei, eu pedi até, eu não tenho Instagram, né? Então eu pedi para a Lohana seguir ele, né? Que ele fica colocando vídeos dele com os seus leões. Eu fico assim, irmão, embasbacado. Porque aquele homem, ele acorda no seu dia, ele abre a cerca, né? De uma floresta, parece. E do nada vem os leões assim em cima dele, sabe? Tipo, pulando em cima dele. Mas eles ficam se divertindo, eles ficam brincando. Eu fico assim, pelo amor de Deus, se eu entro ali, aquele leão me mata de cara. Não é possível, né? É coisa de Deus mesmo, irmão. Não é coisa de louco, não, é coisa de Deus, né? É algo surpreendente. Aquilo ali, na verdade, mostra um pouco do que era a criação de Deus. Não havia briga entre as criaturas do Senhor. A briga veio depois do quê? Do pecado. Depois que o homem pecou, os animais que eram para ser governados por ele começaram a ser selvagens. Começou a se tornar uma ameaça. Não tinha essa ameaça antes, irmãos. Só existia o domínio do homem. Então Deus aqui ele se coloca como um leão, o rei da floresta, né? O rei dos animais, o rei da selva. Por quê? Porque ele era tranquilo? Não. Porque ele era o animal mais perigoso que poderia se deparar. Era aquilo que nenhum homem gostaria mais de ter pela frente. Imagina um pastor recebendo a mensagem de Deus, né, no caso Amós recebendo a mensagem de Deus, e ele se deparando com um leão, a imagem de um leão. Os irmãos acham que um pastor quer ver um leão? Não. Um leão era o caçador, né, na verdade, dos bois, das vacas, das ovelhas que Amós criava. Então talvez até para Amós tenha sido um pouco difícil e atormentador ver a figura de um leão nas palavras de Deus. Amós entendeu, Deus está irado, Deus está vindo para matar, Deus está vindo para condenar os povos. Não é mensagem de salvação, é de condenação. Ele está rugindo. O leão ele ruge para poder assustar, né? Para poder amedrontar a sua presa, para que quando ela saia de sua toca, ele possa ir lá e morder ela. Parece que é isso que Deus está fazendo. Ele quer tirar o povo do seu conforto, para quando eles saíssem do conforto, se vissem miseráveis, eles entendessem que a destruição estava por vir. Deus aqui, irmãos, em Amós, ele está realmente trazendo mensagens de condenação para o povo. Por quê? É como eu disse, era povo violento, era povo perverso, era povo que não se relacionava bem um com o outro. Antes, deportavam vidas, comerciavam vidas. Olha só, irmãos, vender pessoas, imagina, dar preço para alguém que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. É difícil, irmãos, de imaginar isso, mas infelizmente isso acontece no nosso meio. Ele fala sobre a nação então de Damasco, ele fala sobre Gaza, ele vai falar sobre Tiro, que pegava a vida das pessoas e entregava para essas nações que castigavam as pessoas, que tornavam as pessoas escravas, que matavam as pessoas. Imagina, irmãos, aqui o texto diz, é forte a palavra que ele usa, Tiro pegou os seus irmãos
e entregou a outros povos. Imagina o que é ser vendido pelo seu irmão. Isso aconteceu com José, né? Quem lembra da história de José do Egito? Ele não foi vendido pelos seus irmãos para se tornar um escravo? Mas aqui, irmãos, aqui não está só falando sobre irmãos de família. Não sou eu e o meu irmão na minha casa. Eu e a minha irmã. Não. Ele está falando sobre a congregação. Membros da congregação. Pessoas que eram para ser irmãos na família do Senhor estavam vendendo umas às outras para a escravidão. Estavam lançando as vidas para a morte. E Deus, irmãos, odeia isso. O texto vai nos dizer lá no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5 e no capítulo 6, que aquele que olha para o seu irmão com ódio, com ira, ele está matando o seu irmão. Então você não precisa vender, você não precisa enviar o seu irmão para algum lugar onde irá te escravizar. Não. Você só precisa odiar para se enquadrar também nesta nação. Quando você olha para o seu irmão com ódio, quando você olha para o seu irmão e não quer perdoá-lo, não quer amá-lo, não quer ser feliz ao lado dele, Deus, ele está irado contigo. Você está incitando a ira do Senhor. Você está incitando o ódio santo do Senhor. E é isso que aquela nação estava fazendo. Ele continua, ele vai falar sobre Amon, ele vai falar sobre Edom, ele vai chegar, irmãos, e falar sobre, o que ele fala sobre Amon é uma coisa absurda. Ele diz que aquela nação, ele matava as grávidas, ele rasgava o ventre das grávidas. Eles não selecionavam o que eles iam matar. Ele não queria saber se era criança, se era homem forte, se era velho, se estava grávida para parir. Eles rasgavam o ventre daquelas mulheres. Hoje não tem mais isso não, mas e o aborto? Não é uma forma de matar, de rasgar o ventre da mulher? E olha a situação que nós vivemos hoje, irmãos. Países disputando a legalização do aborto. A Argentina conseguiu, legalizar o aborto. Porque eles acham que legalizar o aborto traz saúde. Olha só, irmãos. Matar alguém traz saúde pública. Olha o nível que nós chegamos hoje. Será que essa mensagem é de 3.000 anos atrás somente? Será que é para ficar somente há 3.000 anos atrás? Não, irmãos. Mas a pergunta está além disso. Será que nós vamos continuar calados diante de tudo isso? Será que nós vamos continuar de braços cruzados, assistindo nossas televisões nas nossas casas, e esperando Deus levantar um novo Amós para poder profetizar contra esta nação? Para profetizar contra este mundo mal? Será que nós somos a igreja do Senhor que está incontaminada com este mundo, que não acha essas coisas normais, e que então iremos levantar a nossa voz para poder pregar também o evangelho a essas pessoas? E finalmente, irmãos, a palavra chega a ajudar, porque aquela nação desobedecia ao Senhor. Apesar de ser o centro religioso daquela nação, daquele território, eles não obedeciam ao Senhor. O texto vai dizer, no verso 4, no capítulo 2, por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após eles andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Eles abandonaram a palavra do Senhor para seguir as suas próprias mentiras. Eles fizeram um Deus para si, e o Deus deles era o próprio eu. Quantas vezes, irmãos, não somos nós tentados a isso também? A sermos nós mesmos os Deus de nossas vidas. E eles se enganavam, irmãos. É importante nós entendermos essa palavra. Eles acreditavam que estavam vivendo a vontade do Senhor. Eles acreditavam que estavam adorando ao Deus de verdade, ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel. Mas não, eles se enganavam. Será que isso pode acontecer conosco, irmãos?
Será que isso está acontecendo conosco? Será que nós nos enganamos, achando que estamos cultuando ao Senhor, mas não estamos? Será que nós nos igualamos à nação de Israel, na qual o texto no capítulo 5, a partir do verso 21, Deus se dirige àquela nação falando assim, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Os irmãos entendem a situação que eles estão vivenciando. Imagina você hoje sair aqui dessa igreja, sair desse culto e Deus falar, olha só, eu não tive prazer nenhum no seu culto. Eu não me importei com nada que você louvou, com nada que você orou. Eu não estou ouvindo a sua voz. Eu não quero ouvir você. Eu odeio a vida que você vive. Irmãos, ele está falando para pessoas que estavam na congregação. Isso não é para ímpio, não. Isso é para a nação de Deus. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atenderei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Quantos não vêm ofertar a casa do Senhor, brigados com seus irmãos? E o que o texto nos ensina? Antes de você ofertar a casa de Deus, conserte-se com seu irmão. Caso contrário, Deus não vai aceitar a sua oferta. Às vezes, irmãos, a gente acha que alguém tem que assassinar a outra pessoa para poder estar pecando no não matareis. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar roubando realmente o dízimo, as ofertas, para estar roubando ao Senhor. Mas não, irmãos. Cristo parece que lança luz às palavras dos mandamentos e nos mostra que coisas simples, irmãos, coisas simples, pecados que parecem simples demais, domésticos demais, que nós tranquilamente conseguimos conviver, isso nos afasta do Senhor. Pecar, errar, não é humano. Humano é ser parecido com Deus. O contrário disso é estar longe do Senhor, é ser odiado de Deus, é estar longe da presença do Senhor. Irmãos, se os irmãos lerem Amós todo, é triste, porque em nenhum momento você vai ver Amós se referindo a Deus como o Deus de Israel, como o Deus da aliança. Isso é triste, irmãos, porque a aliança foi quebrada. Imagina você falar assim, Deus, meu Deus, aí Deus fala, não sou o seu Deus. Tem uma música, né? Muitos me perguntam onde tu está, nem você sabe onde está Deus. Imagina Deus falando isso. Ele disse para o povo, no capítulo 3, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Mas ele fala, portanto, é vocês mesmos que eu escolhi, que eu irei punir. Deus, ele é justo, Deus, ele é santo. Ele diz que ele não pode manter o culpado impune, antes ele exerce sua justiça santa. Esse é o ódio santo do Senhor. Ele odeia todo aquele que se mantém contaminado. Até porque a religião do Senhor é qual? Tiago 1:27. Cuidar dos órfãos e das viúvas e manter-se incontaminado com o mundo. Mas aquele povo não, irmãos. Eles já tinham se aliado ao estrangeiro. Eles saqueavam os pobres. Irmãos, olha isso. No capítulo 2, no verso 6, ele diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4, ou seja, o que ele quer dizer por 3, por 4? Ele está falando só, 3 vezes eu falei com você, Israel. 3 vezes você não me ouviu. E estou falando com vocês novamente pela 4ª vez. Apesar de ser algo que condene, que traga juízo, Deus, ele está sendo misericordioso, paciente. Mas aquela nação não quer saber, e olha o que ele fala. Não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Os juízes, aquele que deveria buscar a justiça,
Estava vendendo as pessoas por dinheiro. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Imagina você ser condenado por conta de um par de havaianas. É isso que ele está falando. Por conta de um par de havaianas que talvez não foi pago. Vocês condenam. Vocês mandam para a morte. Mas vocês não são justos com os ricos, que roubam os pobres. Amós vai nos mostrar, irmãos, que eles construíam casas de inverno, casas de verão. Olha só, estava frio, tinha casa de inverno. Estava verão, tinha casa de verão. Estava quente, tinha casa de verão. Eles conseguiam fugir do clima, né? Só os ricos. Mas eles construíam essas casas, irmãos, porque eles roubavam os pobres. Eles roubavam as viúvas. Por isso que no capítulo 5, irmãos, na verdade, por isso no capítulo 3, Deus vai mostrar por que é justo ele trazer condenação àquela nação. Por que é justo ele levantar um homem para trazer somente a condenação para aquele povo. Ele diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado. Cairá a ave em laço em terra se não tiver o laço armado, uma armadilha armada. O que ele está querendo dizer? Deus havia feito um acordo com aquela nação. Vocês serão meus povos. Você será o meu povo, a minha herança. Mas vocês precisam viver para a minha glória. Ou seja, tinha um acordo. Dois andam junto quando tem acordo. Mas parece que não tem mais acordo. Não é mais o Deus da aliança. Não é mais o Deus de Israel. Ele fala: porque vocês quebraram o nosso acordo, eu vos punirei. Por conta da iniquidade de vocês, eu vou matar vocês. Deus, irmãos, ele é justo. Ah, mas Deus é amor. Sim, por isso que ele é justo. Paul Washer, ele vai dizer que talvez a verdade mais amedrontadora do Evangelho é que Deus é bom. Porque se ele é bom, ele odeia o que é mal. Ele odeia o que é mal. Ele quer longe de si o que é mal. E ele fará de tudo para destruir o mal. Ele trará juízo. Ele rugirá contra aquela nação. Nós veremos então como que a vida de Israel estava sendo vivida. Aqui é só uma introdução, irmãos. Aqui é só uma pitada daquilo que realmente era a vida de Israel. Eu citei algumas coisas aqui, mas era muito pior. O cenário era muito pior do que esse. Por isso que é importante que nós estudemos, para que a gente possa entender o que está acontecendo, para que a gente possa entender temas como justiça, e não achar que por Deus ser justo, ele abandona o amor. Não. Mas por ele ser amor, ele também é justo. Nós iremos entender que Deus, ele odeia a injustiça social. Será que existe a injustiça social hoje, irmãos? Que Deus, ele odeia aquele que tira a vida, o aborto, o assassinato, o ódio entre os irmãos da própria congregação. Que Deus, ele odeia o coração perverso e violento, que maquina o mal. Irmãos, o livro de Provérbios, ele é tremendo. Ele o tempo inteiro está falando sobre a sabedoria do sábio, mas ele fala também sobre a perversidade do ímpio, que ele levanta na manhã já maquinando, já preparando o mal do dia dele, o que ele irá fazer contra as pessoas. São pés que se apressam para fazer o mal. Não tem os pés que se apressam para dar as boas novas, né? São belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O texto diz: e são rápidos aqueles que também anunciam a tragédia. Existem pessoas assim, irmãos, que acordam para fazer o mal. Enquanto não fazem o mal, elas não estão felizes no seu dia. E essas pessoas eram as que se diziam crentes. Esse é o pior de tudo. Esse é o pior de tudo. O texto em Gálatas 6, no verso 1, diz: se alguém cair em algum tipo de pecado, não julgue essa pessoa. Antes ele fala: cuidado você para que não caia no mesmo erro.
Quantas vezes nós não julgamos as pessoas, irmãos, e passa um tempo e nós caímos no mesmo erro? Parece que é regra. Se você mal julgou alguém, você vai cair no mesmo erro dessa pessoa. E era o que a nação de Israel estava fazendo. Eles desejavam a vingança porque julgavam os outros povos. Mas a vingança do Senhor cairia primeiro sobre a casa deles. O texto não mente. 1 Pedro 4,17 diz que o juízo começará pela casa do Senhor. E se o juízo vem primeiro à casa de Deus, o que dirá às nações ímpias? O que acontecerá com os ímpios? Se Deus ele destrói a sua própria casa para que o mal deixe de existir, o que dirá aqueles que vivem para fazer o mal? Que vivem para fazer o mal continuar existindo. O texto de Amós, irmãos, então ele irá nos ensinar sobre a criação do Senhor e o Criador, sobre os julgamentos de Deus, sobre a sociedade, a vida em sociedade. A vida em sociedade é importante, Deus se importa, porque é um assunto espiritual. Ele vai falar sobre as ofertas, sobre dízimos, porque é um assunto espiritual. Ele vai falar sobre juízo, sobre esperança, porque são coisas espirituais. E são coisas que, irmãos, está por vir. Que no grande dia, se dirá sobre as duas classes de pessoas, salvas e não salvas, eleitos e não eleitos, casa do Senhor e a casa de Satanás. Que Amós, irmãos, possa nos ensinar que nós devemos nos arrepender todos os dias, que nós devemos ter temor na casa do Senhor para não transformá-la na casa de Satanás. Devemos ser fiéis ao Senhor para que essa casa não seja a casa de Satanás, para que a sua casa, onde você mora, não reine Satanás, mas reine o Senhor. Mas, irmãos, o livro de Amós, no fim de tudo, ainda continua nos ensinando sobre um Deus misericordioso. Se não fosse assim, não seria o Evangelho. Se eu terminasse minha pregação aqui, irmãos, eu não teria pregado o Evangelho ainda. Porque o Evangelho é a salvação. O Evangelho é boas novas. E Deus, ele é bom nisso. Deus é bom em trazer salvação. Deus é o melhor em trazer boas notícias. Transformação, cura, milagre. Vida nova. E não é à toa que ele chama Amós, cujo nome significa aquele que leva o fardo sobre si. E ele chamou um pastor para nos fazer, irmãos, lembrar a todo instante do livro de Amós que Amós é um tipo de Cristo, porque Cristo é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que Cristo é o verdadeiro e grande Amós que leva sobre si os nossos fardos. Amós não levou sobre ele o fardo, ele somente profetizou a condenação, mas Cristo, ele se condenou para trazer vida para nós. No capítulo 9, a partir do verso 11 até o verso 15, nós vamos ver que Deus está interessado em salvar Israel. Ele trouxe a destruição, sim, mas ele diz que ele quer levantar, e ele irá levantar um remanescente fiel, que seguirá vivendo para a glória de Deus. Irmãos, o livro de Amós nos ensina, por fim, que nós devemos estar dentre esse povo, que nós devemos buscar ser este povo do Senhor, essas ovelhas do rebanho do Senhor, que vive para a glória de Deus, que vive realmente na casa de Deus, que vive cultuando ao Senhor, não com meros sacrifícios, mas com um coração verdadeiro, com um espírito e coração quebrantado, que ama a verdade, que ama a alegria do Senhor, que ama dar alegria ao Senhor, que ama o bem e odeia o mal, que vive fazendo o bem e não o mal. Essa talvez tenha sido a maior exortação de Deus para aquele povo. No capítulo 5,
E aqui eu encerro. O que Deus quer daquela nação, naquela época, está escrito no verso 14 e no verso 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Deus, Ele quer que nós vivamos, irmãos, o melhor dele. É viver o bem, fazendo o bem, se aborrecendo do que é mal, odiando o que é mal, tendo fome e sede de justiça. Dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurado, irmãos, seremos. Ou seja, viver a vida mais feliz e alegre que esse mundo pode viver, que alguém neste mundo pode viver. Ou seja, ser bem-aventurado é ter fome e sede de justiça. É sermos a voz que irá se levantar para acabar com essa injustiça, com essa corrupção na política, com essa corrupção na economia, com essa escravidão que ainda existe hoje, com a opressão que existe hoje ainda sobre os pobres, com o enriquecimento injusto dos ricos, com a verdadeira adoração dentro dos cultos, dentro da casa do Senhor. Deus, Ele quer, irmãos, isso de nós. Ouçam o que o Espírito, irmãos, Ele diz à igreja. Ouça o que a palavra do Senhor diz ao seu coração. E que hoje, irmãos, e que nos próximos domingos, até nós finalizarmos o livro de Amós, nós possamos, a cada pregação, caminharmos juntos, não só nós, mas principalmente com Deus. Caminharmos juntos do Senhor, caminharmos mais perto do Senhor, sermos íntimos, sermos os amantes do Senhor, sermos de fato eleitos, raça eleita, nação escolhida para viver para a glória de Cristo. Amém? Senhor Jesus, que possamos aprender com o Senhor todos os dias de nossa vida. Que possamos, Deus, aprender a discernir a sua voz e a sua vontade. Que não venhamos, Pai, dar ouvido ao que este mundo ensina, Pai, ou o que este mundo quer que nós aprendamos. Que não venhamos também nós, Senhor, sermos enganados pelas nossas próprias mentiras, mas que venhamos antes, e tão somente, Deus, ouvir a sua voz. Sermos sábios por recebermos a sabedoria que vem do alto. Por sermos, Deus, pessoas temerosas, que, Pai, amam o Senhor, que amam a sua santidade, e que anelam por ser santos como o Senhor também é santo, que amem o bem, que se dediquem em fazer o bem. Desperta, Pai, o seu povo. Livra-nos, Pai, da preguiça. Livra-nos, Pai, do medo que nos faz calar, Senhor, diante de tanta corrupção, diante de tanta injustiça, diante de tanto mal praticado, Pai, até mesmo dentro da sua casa. Que venhamos, Pai, sermos inspirados pelo seu Santo Espírito, que venhamos ser inspirados pelas atitudes de Jesus Cristo e limparmos o seu santo templo, e limparmos a nação que o Senhor, Pai, comprou para si, o seu Israel, o Israel eleito, Pai. A igreja, Pai, que o Senhor tomou e comprou para si. Que possamos começar, Pai, desde já, dentro de nossas casas, abandonando os nossos ídolos, Pai. Abandonando tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Limpando, Pai, e santificando a sua casa. Na esperança, Deus, de que o Senhor libertará este mundo do mal, Pai, que persiste em agir em nossos corações. Se conosco, nos proteja, Pai, e nos blinde, Deus, com o seu poder. É a oração que eu faço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.